Olá, Shalom de Deus, povo abençoado. Nós estamos aqui nessa caminhada com esses temas que são temas tão importantes, são perguntas que muitos alunos me fazem, muitos seguidores me fazem, e aqui esse é o momento de poder responder com a palavra para vocês. Eu espero que vocês gostem, porque o tema hoje é um tema e tanto. O tema de hoje é o arrebatamento será antes ou depois da grande tribulação? Eu vou deixar Jesus responder. Você já me conhece, né? Você já sabe que eu gosto de deixar Jesus responder essas perguntas tão difíceis de responder. Mas antes eu quero dizer para você que está aqui pela primeira vez, curte essa publicação se você gostou e também ponha no comentário quais os outros temas que você gostaria que eu falasse. E não deixa de se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu. E quando você compartilha, você está ajudando muitas pessoas a conhecer mais e mais ao Senhor. O nosso tema: arrebatamento antes ou depois da grande tribulação. Eu escolhi um texto, um único texto, para poder responder para vocês. Mateus capítulo 24. Você vai precisar abrir a sua Bíblia para você fazer algumas anotações e perceber que a resposta está aqui em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, Jesus, qual é o ambiente? Jesus está quase para entregar a sua vida por amor a nós na cruz do Calvário. Ele está em Jerusalém. É durante a Páscoa que aconteceu isso, então você já sabe a época do ano que aconteceu, você já sabe como que estava o clima, era o momento em que Jesus iria para a cruz, e Jesus estava em Jerusalém com os seus discípulos para comemorar a Páscoa. E em um desses dias, Jesus subiu até o Monte das Oliveiras, local onde ele gostava muito de ensinar. Por que ele gostava de ensinar no Monte das Oliveiras? Porque por ser um lugar alto, era mais fresquinho e faz muito calor em Israel. E tinha muita sombra, porque no Monte das Oliveiras tinha o quê? Muitas oliveiras. Esse é e também era um lugar sossegado para ensinar. São vários os motivos pelos quais Jesus escolheu esse monte. Jesus subiu para falar de coisas muito importantes com os seus discípulos, para falar sobre os últimos dias. Seus discípulos perguntaram sobre os últimos dias e ele começa a responder. Jesus ele fala do princípio das dores. O que é o princípio das dores? São um momento de grande dificuldade que viria sobre a terra. Um momento em que várias coisas, não são situações isoladas. Tudo que Jesus colocou aqui, pandemia, guerra, fome, esfriamento do amor, tudo isso está nestes engano, tudo isso aqui está, não é, porque as pessoas sempre me perguntam, mas sempre teve terremoto, sempre teve guerra, então, não, mas Jesus está falando quando acontecer tudo ao mesmo tempo, tudo. Se eu dissesse para você que o mundo iria parar, que os aeroportos fechariam, que os aviões ficariam em terra, que as escolas fechariam, você acreditaria em mim se eu falasse isso há 4 anos atrás? Não acreditaria. Você diria que eu estou delirando. Então, tudo aconteceu de uma vez só. Um problema global. Todo mundo ficou em lockdown. Todos os países fechados. Muita mortandade. A pandemia passou, mas muitos problemas estão acontecendo ao mesmo tempo. Nós vemos que tem guerras e guerras sérias, nós vemos guerra da Ucrânia com a Rússia, desestabilizando um pouco a Europa, nós vemos tantas situações acontecendo ao mesmo tempo, muito engano, e o amor mais do que nunca se esfriando. Nunca nós vimos tanta violência por falta de amor, tantas coisas que acontecem dentro do seio familiar, por falta de amor, dentro das igrejas por falta de amor. Todos esses sinais juntos, Jesus diz, se chama princípio das dores.
E nós não vamos parar. Além da pandemia, vão ter outros problemas. O que nós precisamos é ficar estabilizados e saber que para nós existe uma proteção sobrenatural, que acontece durante esse nosso tempo, o tempo da graça, o tempo que nós estamos vivendo antes do arrebatamento. E Jesus diz, Mateus 24, versículo 12, e por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. E ele ainda continua, aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Jesus coloca uma marcação aqui. Olha, quando estiver tudo junto, como eu disse, acontecendo, e ainda tiver um engano muito forte, hoje mais do que nunca se levantaram tantos falsos profetas, tantos ensinos abusivos, como a hipergraça e tantos ensinos abusivos no meio do corpo de Cristo, que a gente está vendo que a palavra está se cumprindo. Mas Jesus disse do amor se esfriar. Aí você vai falar, as pessoas sempre tiveram pessoas que não amaram, mas agora Jesus está falando que o sinal é de quase todos sem amor. É isso, uma sociedade sem amor. E ele diz, aí sim é o fim, depois que o evangelho foi pregado, depois do grande avivamento, e o evangelho foi pregado, aí virá o fim. Que fim é esse? Neste momento, no versículo 14, é o fim do tempo da graça. É o fim aonde o Senhor vai esconder, poupar a sua igreja e vai levar a sua igreja. Como está escrito em Apocalipse 3, ele vai proteger a igreja do pior momento que virá sobre a terra para experimentar todos os moradores da terra. É incrível isso, não é? Essa proteção, esse amor, é o que ele fez com Noé. Ele escondeu Noé dentro da arca e não permitiu que Noé vivesse a grande destruição. Ele fez a mesma coisa com Ló por causa da oração de Abraão. Ele tirou Ló e a sua família de Sodoma e Gomorra. E está escrito que os últimos dias serão como os dias de Noé e os dias de Ló. Mas, quando Jesus começa a falar no versículo 15, já é outro tempo. Aqui está falando que vai ter o abominável da desolação, de quem o profeta Daniel falou. Ele está falando já do anticristo. E quando ele fala aqui do anticristo, no versículo 15, ele começa a falar da grande tribulação. Ele fala de tudo que vai acontecer na grande tribulação. Uma perseguição sem igual, uma perseguição a cristãos, uma perseguição a judeus, e o Senhor está dando até como não ser destruído, que vai ter muitos mártires, muita morte. Ao mesmo tempo que vai ter muita perseguição, vai ter muita destruição, porque é muita calamidade junto. Vai ser um período da grande tribulação de grande destruição, uma destruição sem igual. Como o Senhor mesmo disse, que a terra, uma destruição que a terra nunca viu, nunca experimentou. E como que você está falando que a igreja vai passar por essa grande tribulação? Não é problema. Problema é aqui, o princípio das dores. Agora, grande tribulação é não ter como respirar. Você respira e cai um cometa, e você respira e vem os mares e os rios se contaminam, todos ao mesmo tempo, do mesmo jeito que veio a pandemia. Isso vai ser, tudo que está escrito em Apocalipse vai ser global, algo que as pessoas vão desesperar, elas vão se desestabilizar. Um momento de grande tribulação. Então Jesus fala, olha, eu vou ler para você o que Jesus diz em Mateus 24, 22. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Ele está falando, porque durante a grande tribulação vai ter muita gente que vai se converter, sim. Então Jesus está falando, olha, são 7 anos porque eu abreviei, porque se eu não abreviasse, ninguém ia aguentar. Então Jesus está falando aqui da grande tribulação. Você leu comigo no versículo 14, que ele diz, então será o fim. Que fim? O fim do tempo da graça. Aí você chega comigo no versículo 28 de Mateus 24,
versículo 28 de Mateus 24, e ele diz: onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Esse é outro fim. Fim do quê? Fim da grande tribulação. O que ele está falando? De muitos cadáveres. E vai ter abutres, porque vai ter muitos cadáveres. E por que vai ter muitos cadáveres? Porque vai ter um grande número de mortos. Quando vai acontecer isso? No Armagedon, na última guerra, no 7º ano da grande tribulação. Então, no versículo 14 de Mateus 24, você tem o fim do tempo da graça. No versículo 28 de Mateus 24, você tem o fim da grande tribulação. E o Senhor fala, no versículo 29, ele diz: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão, verão o Filho vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma e outra extremidade dos céus. Aqui está falando que todos os olhos verão o Senhor. Que momento é esse? É um momento diferente do arrebatamento. Porque no arrebatamento está dizendo que vai ser no piscar de olhos, e Jesus virá nas nuvens, e a igreja encontrará com o noivo nas nuvens. Então, é outro momento. Tem um encontro em que Jesus não colocará o pé na terra, mas vai buscar a sua noiva, e o encontro vai ser nas nuvens. Agora, aqui está falando que ele vai pôr o pé. E aonde ele vai pôr o pé? No Monte das Oliveiras, como está escrito no livro de Zacarias. E o Monte das Oliveiras vai partir ao meio. Esse é o momento do final da grande tribulação, quando todos os olhos verão que Jesus veio para salvar Israel e todos aqueles que nele creem, neste momento, no 7º ano da grande tribulação. E Jesus ainda fala, do versículo 36 em diante, ele está falando sobre a vigilância. Ele volta a falar agora para a igreja da última hora, para a igreja que está esperando o arrebatamento. Ele está dizendo: olha, aguenta firme, que vai ser como nos dias de Noé e nos dias de Ló. As pessoas vão estar ensurdecidas, não vão ligar para a mensagem, mas vocês fiquem firmes. E ele diz no capítulo 24 de Mateus, no versículo 40, quando é isso? É na grande tribulação que ele diz isso. Está escrito que então 2 estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, vigiem, pois vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isso: se o pai de família soubesse a que horas viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Ele está falando, que momento é esse? Que um vai ser levado e o outro vai ficar? Não pode ser na grande tribulação. É claro que é antes da grande tribulação, quando a igreja vai ser arrebatada. Momento de muita distração, momento de surdez espiritual, momento em, como Jesus disse lá no início de Mateus 24, momento em que o amor se esfriou e tem muito engano, e muitos vão perder esse timing, este momento. Será que Jesus sabe que muitos duvidam do arrebatamento? Com certeza. Sabe o que ele diz no versículo 48? Leia comigo, Mateus 24, versículo 48. Ele diz: mas o que acontecerá se aquele servo, sendo mau, disser comigo: meu senhor demora para vir, e começar a espancar os seus companheiros e a comer e a beber com os bêbados? Virá o senhor daquele servo em dia em que não espera, em hora que não sabe. Você está vendo? Jesus está falando: eu sei que nos últimos dias vocês vão duvidar de que eu estou chegando. Vocês vão dizer: o Senhor está demorando. O Senhor sempre disse que viria e não veio, e agora ele está demorando. E as pessoas começaram a viver de uma forma devassa. Eles começaram a viver com carnalidade, porque não estavam mais esperando a vinda do Senhor.
A minha resposta: o Senhor Jesus vem antes ou depois da grande tribulação? A minha resposta, segundo Mateus capítulo 24, ele vem antes da grande tribulação. Mas a boa notícia é que no final da grande tribulação, ele também vem. Só que a diferença é que antes da grande tribulação, o encontro do noivo com a noiva é nos céus, e o Mateus 24, quando todos os olhos o verão, será para o mundo todo ver que o Senhor reina, porque ele vai vencer o Armagedon e ele vai reinar por 1000 anos aqui na terra. Eu espero que você tenha entendido, porque Mateus 24 é Jesus explicando, e que você, mas eu digo para você, se você for pós-tribulacionista, não vamos perder tempo em discussão. Uma coisa é certa, nós esperamos Jesus. Eu espero Jesus antes da grande tribulação. Você espera Jesus depois da grande tribulação. Mas nós todos esperamos Jesus e temos isso em comum. Que Deus te abençoe e não saia desse canal sem antes você curtir e compartilhar, sendo um grande semeador da palavra. E a grande novidade para você que quer ser membro no meu canal é dizer para você que eu estou liberando não só os 2 cursos que já estão lá, mas mais cursos serão liberados para os membros gratuitamente. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.